Imagina estar passando por um problema, o maior que você já enfrentou em sua vida. E diante desse problema, você simplesmente não sabe o que fazer, qual atitude tomar. O que você faria diante disso? Eu penso em duas situações. A primeira, nós simplesmente desistirmos, entender que não podemos mais fazer algo e então assumir a derrota mesmo. E outro cenário também são aquelas pessoas que elas vão tentar até o fim, elas vão fazer tudo que tiver ao alcance dela. Mas se eu te contar a história de alguém que enfrentou um dos maiores problemas que podemos imaginar em nossa vida, e mesmo diante deste problema ele conseguiu descansar e decidiu confiar. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, o versículo 6 e 7. Vamos ler junto. A milagrosa fuga de Pedro. Na noite anterior de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Eu quero que você frise bem essa informação aqui. Ele dormia. Ele dormia. Pedro estava prestes a ser julgado, uma condenação que poderia levá-lo à morte. E Pedro dormia. Então, assim, essa passagem muito nos diz sobre o que é confiar no Senhor. Ah, mas era Pedro, olha ele, né? Ele andou com Jesus, tinha uma fé excepcional. Mas tudo que está na Bíblia é para nos inspirar. Não é nada utópico, não é nada que a gente não consiga, porque são seres humanos, assim como nós, pecavam, né? Como nós pecamos. Então, nós temos que olhar as Escrituras e segui-la como exemplo, porque são exemplos possíveis. Por que Pedro conseguiu e muitas vezes nós não conseguimos? Tem alguns pontos sobre descansar no Senhor que eu quero comentar aqui com você e eu tenho certeza que será um divisor de água para a sua vida, assim como foi para mim. Então vamos lá. O primeiro tópico é: Pedro descansou porque ele conhecia Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos descansar no Senhor porque às vezes nem conhecemos Ele. Então, como que você vai crer em um Deus que você não conhece? Primeiramente, nós temos que entender a importância de meditar na Bíblia, de aprender dela dia e noite, todos os dias da nossa vida, para que a gente conheça o Deus que a gente serve. Conhecendo o Deus que a gente serve, a nossa fé aumenta, a nossa confiança nele aumenta, porque as palavras de Jesus nos dão ânimo, não são aquelas que nos norteiam nos momentos em que a gente entende que não somos capazes. Outro ponto importante: Pedro descansou porque ele tinha uma promessa. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 18. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. E o que significa isso? Eu aprendi recentemente em uma pregação que essa era a promessa que Pedro tinha e que Pedro não se esqueceu. Nesse momento em que Pedro estava prestes a ser condenado e morto, ele ainda não estava em sua velhice. Então não era o momento para acontecer aquilo. Pedro sabia que ainda não era o momento. Pedro descansava porque ele sabia da promessa que Jesus tinha para ele. Ele sabia que não era a hora ainda, muito ele teria que fazer ainda. E é essa certeza que eu e você precisamos buscar. Deus tem uma promessa para mim, Ele tem sonhos para mim, tem sonhos e promessas para sua vida também. Eu e você não podemos esquecer nem um dia sequer dessas promessas. Porque se a gente se esquece, nós nos desesperamos achando que é o fim. Há uma promessa para nossa vida e essa promessa não pode ser frustrada. Ela vai ser cumprida. E uma coisa que eu acho muito importante é anotarmos tudo que Jesus fala conosco. Todas as promessas, todas as formas que Jesus já usou para te direcionar, todos os ensinos que Jesus já te mostrou claramente, anote tudo e sempre revisite essas anotações para que a promessa seja sempre clara ao seu coração, que você nunca se esqueça, porque é quando a gente se esquece da promessa
que a gente se desespera, enfim, mas não é o fim, é apenas um problema, é apenas uma oportunidade de Deus testar a nossa fé e nós declararmos que Ele está diante de nós e que não precisamos temer e que a paz anda conosco. Nós podemos sim deitar a nossa cabeça no travesseiro, mesmo em meio ao caos, porque nós temos uma promessa, porque nós temos o Deus vivo a quem servimos. O quarto tópico é: Pedro não se sente autossuficiente. Nós temos essa tendência de fazer por nós mesmos. E isso demonstra muitas vezes da gente uma vaidade, uma falta de confiança no Senhor. É uma fé fragilizada. Se nós cremos em um Deus que não erra, em um Deus perfeito, em um Deus que a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, como não descansar? É óbvio que nossa fé é falha muitas vezes, mas nós precisamos nos recordar disso. E nós nos recordamos sempre em contato com a palavra do Senhor, entendeu? Nós nos recordamos sempre lembrando da promessa, que não vai ser na minha força, não vai ser na sua força em que as coisas vão acontecer, em que as promessas vão se cumprir. É na força do Senhor. E muitas vezes esse processo ele se prolonga porque ele quer ver a sua confiança nele crescer. Então Pedro não se sentia autossuficiente. Pedro sabia que Deus estava à frente dele. Então a confiança dele era ao ponto dele simplesmente dormir numa prisão. Imagina o ambiente dessa prisão. E é isso que a gente precisa aprender com Pedro, sabe? Vamos descansar no Senhor. Nós não somos advogados de nós mesmos. Nosso advogado é Jesus Cristo. Ele é o juiz perfeito. Então, não importa o problema que eu ou você estejamos enfrentando, vamos seguir confiantes e descansar no Senhor. Vamos trocar o nosso fardo, né, com Ele. E o quinto tópico é: ele trocou o fardo dele pela confiança no Senhor. Ele fez a troca do desespero pelo descanso. O coração de Pedro estava no Senhor. E aonde está o seu coração? Todos os dias nós temos o dever de examinar o nosso coração e ver aonde ele está. Porque se nós tivermos o coração no Senhor, não importa pelo que nós estivermos passando, nós vamos ter a paz que excede o entendimento. Nós vamos conseguir descansar e nós vamos conseguir confiar. Mesmo que tudo pareça estar andando na contramão do propósito, da promessa que o Senhor tem para você. Escolha confiar, escolha crer, porque o Deus que a gente crê não erra. O Deus que a gente crê está à nossa frente. E as promessas dele não podem ser frustradas. Para fechar aqui esse nosso momento de reflexão, eu te convido a abrir a Bíblia no Salmo 127, versículo 2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Descanse no Senhor, porque Deus cuida de você enquanto você dorme. E Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu peço que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que você curta, que você compartilhe com alguém para abençoar essa pessoa. Comente o que você achou e se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui. Um beijo.